Olá, eu sou Marcelo e nesse vídeo vou falar sobre receitas públicas. As receitas públicas são os ingressos de recursos ao caixa do governo, né? Então, nós podemos classificar essas receitas como orçamentárias, que são recursos que podem ser utilizados para o pagamento de despesas orçamentárias, e temos também os ingressos extra-orçamentários, que é um dinheiro que não pode ser utilizado para o pagamento de despesa orçamentária. Esse ingresso de recurso ele é temporário, o Estado é simplesmente um fiel depositário, né? Um exemplo aqui seria o FGTS. Então, aqui só para olharmos alguns dados, né? Observando aqui a receita total, estou olhando a receita bruta, né? Então, eu posso mostrar aqui que a receita total em 2021 foi de 4,2 trilhões de reais a preços de 2021, e se eu comparar com o PIB de 2021, que é de 7,4 trilhões, então nós observamos que essa receita bruta do governo federal aqui equivaleu a alguma coisa em torno de 57,5% do PIB, né? Essa classificação de receitas, ela pode ser feita por natureza, né? Então aqui vai se focar o fato gerador dessa receita. Eu posso classificar as receitas conforme o indicador de resultado primário, tá? E também posso classificar as receitas por fonte e destinação de recursos. Na classificação de natureza, a primeira classificação aqui é se são receitas correntes ou receitas de capital. Então, grosso modo, as receitas correntes são aquelas receitas obtidas com arrecadação de impostos, tributos, né? E, grosso modo, as receitas de capital são receitas financeiras para a emissão de dívida pública, por exemplo. Mais detalhadamente, as receitas correntes, aquelas abrangem as receitas tributárias, que vai então incluir impostos, taxas, as receitas de contribuição, as receitas patrimoniais, e aqui entra, por exemplo, os dividendos, né, que o governo recebe de suas empresas, e as receitas obtidas pelas atividades de exploração agropecuária, industrial, de serviços, tá? Aqui, por exemplo, também temos as transferências correntes, que são bastante importantes para estados e municípios, que recebem, então, receitas de transferências, seja do governo federal ou dos estados. Nós temos também as receitas de capital, né? O primeiro item aqui é a constituição de dívidas, sejam a contratação de dívida pública ou a emissão de títulos de dívida, tá? Ou refinanciamento de dívida pública. Temos a alienação de bens, né? A venda de ativos, então privatizações e concessões públicas. Temos recursos recebidos de outras pessoas de direito público e privado, então aqui vai entrar as amortizações que o governo federal, por exemplo, possa ter a receber de outros entes da federação. Inclui aqui como receita de capital o superávit orçamentário né, do exercício de algum ano anterior e outras receitas de capital. Para ilustrar, eu vou mostrar aqui a evolução da receita corrente e de capital em valor monetário a preços de 2021, de 95 a 2021. Então, nós observamos que em 2021, a receita de capital, tá? Então aqui vai ser emissão de dívida, refinanciamento, recebimento de amortizações, equivaleu em torno a alguma coisa de 2,3 trilhões de reais, e as receitas correntes, que vai incluir impostos, contribuições, dividendos, algo próximo a 1,9 a 2 trilhões de reais, né? Eu posso olhar também de maneira proporcional, né? Analisar qual é o peso de cada uma dessas receitas. Então, as receitas correntes em 2021 corresponderam a alguma coisa em torno de 46,7% do total das receitas do governo federal. É a linha azul aqui. Já na linha vermelha eu tenho essas receitas de capital, que eu estou incluindo aqui a parte de refinanciamento, que em 2021 corresponderam a 53,3% do total de receitas do governo federal, tá? Aqui detalhando um pouco mais as principais receitas correntes, né? Então, a linha vermelha são as receitas de contribuições, então elas correspondem a praticamente 50% das receitas correntes. Depois, na linha azul, aqui nós temos a receita tributária,
então são os impostos e taxas, com praticamente 36% do total de receitas correntes. E em terceiro lugar temos as receitas patrimoniais, né, com 8,8% do total. Detalhando aqui um pouco mais as receitas de capital, nós observamos aqui na linha vermelha as receitas de capital com refinanciamento, então é dívida que está vencendo, está sendo refinanciada, né? Ela é bastante importante e aqui nos últimos anos teve esse crescimento, né, motivado pelas dificuldades da pandemia. Na linha azul aqui nós temos, numa linha azul clara, nós temos as operações de crédito, então aqui eu estou só chamando a atenção que é operação de crédito novo, então emissão de títulos de dívida novos, né, que chegou com 17% do total em 2021. Voltando aqui para as receitas de refinanciamento, praticamente 73% das receitas de capital em 2021. Né? Depois, em terceiro lugar, nós temos as outras receitas de capital, nessa linha mais roxa, e temos na linha verde aqui as amortizações de empréstimos que o governo federal concedeu e está recebendo. Tá? Então, mas nós podemos ver que das receitas de capital, a maior parte é refinanciamento, né, rolagem de dívida e emissão de dívida nova. Aqui só mostrando os mesmos itens, só que em valores monetários. Então, em termos de refinanciamento, né, de dívida, na linha vermelha, nós temos 1,6 trilhão de real em 2021, algo em torno de 383 bilhões de operação de crédito novo em 2021, e depois nós temos aqui os valores para amortização e outras receitas de capital. Além daquela classificação por natureza, né, receita corrente, receita de capital e os seus desdobramentos, temos aqui também a classificação por identificador de resultado. Então, uma receita ela vai ser classificada como receita primária se essa receita ela é incluída no cálculo do resultado primário. Né? Por exemplo, aqui, arrecadação tributária, arrecadação de impostos, taxas, contribuições, dividendos. Né? Nós temos também a identificação se a receita vai ser do tipo financeira, quando não é incluída no cálculo de resultado primário. Uma outra última classificação aqui é a classificação por fonte e destinação de recursos. Essa classificação é muito útil para verificar, né, o acompanhamento da vinculação de receitas. Então, a Constituição brasileira ela vincula algumas receitas com algumas despesas e essa classificação ela nos permite acompanhar como está sendo usado esse recurso arrecadado, né, que está vinculado com um determinado tipo de despesa. Eu trago como exemplo aqui o código 011. O que é isso? Né? Nós temos a arrecadação dessa contribuição, que é a CID Combustíveis. E, grosso modo, a CID Combustíveis, a arrecadação desse recurso deveria ser utilizado para investimento em infraestrutura de transporte. Aí dentro dessa codificação nós podemos ver, por exemplo, o código 111. Então esse primeiro 1 aqui, na casa, né, centesimal, é a arrecadação do exercício corrente, vinculado às destinações da CID Combustíveis. Já quando eu tiver o código 311, é um recurso da CID Combustíveis que foi arrecadado em exercício anterior, né, mas que ainda não havia sido destinado para alguma despesa, certo? Então, se alguém tiver mais curiosidade de olhar detalhadamente a classificação, eu deixo indicado aqui o Manual Técnico do Orçamento para 2023, onde vai ter um detalhamento mais minucioso das classificações. Né? Quem tiver interesse aqui para olhar os dados, eu já deixo indicado aqui também o link onde encontrar essa série histórica das arrecadações. Obrigado.